Que tipo de pessoa nós temos sido em nossa comunidade? Aqueles que condenam, que se alienam, que se afastam das pessoas porque são diferentes ou porque não pensam da mesma forma que nós? Ou aquele que abriga, aquele que auxilia e que ajuda os necessitados? Porque há muito tempo um profeta já havia dito que um rei haveria de governar com justiça e os seus súditos, os seus príncipes, seriam um abrigo para a tempestade. A mensagem de hoje é sobre isso, abrigo. Você tem um minuto para Deus? Livro do profeta Isaías, no capítulo 32, diz assim: Eis que um rei reinará com justiça e príncipes governarão conforme o juízo. Cada homem será como um abrigo contra o vento e refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos, como a sombra de uma grande rocha num lugar deserto. E os olhos dos que veem não se ofuscarão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. E o coração dos imprudentes entenderá o conhecimento, e a língua dos gagos estará pronta para falar com clareza. Nunca mais o tolo será chamado de nobre, nem o avarento de generoso. Aqui nesse texto, o profeta Isaías está dizendo que haveria de chegar um rei para governar no meio do povo de Deus, de maneira que todas as pessoas se tornariam também justas, assim como aquele rei seria. Elas seriam um abrigo para os desesperados, para aquele momento de ventania, de tempestade. As pessoas se tornariam isso, um refúgio, um abrigo, pelo exemplo daquele rei. É evidente que alguns interpretam como sendo o reinado do rei Ezequias, no tempo do profeta Isaías, que houve uma certa paz e um equilíbrio diante de toda idolatria, de toda fome, de toda tragédia que havia acontecido no meio do povo de Israel, mas no tempo do rei Ezequias isso deu uma equilibrada. Mas mesmo assim, nós entendemos que não somente naquele tempo, porque o profeta Isaías é um dos maiores profetas messiânicos, então ele estaria se referindo a algo mais para o futuro e que veio a acontecer de fato na vida e na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque enquanto ele esteve aqui, Jesus foi aquele que governou a vida das pessoas de maneira extraordinária. O reino dele não era como o reino do mundo, porque ele trazia e conhecia o interior de cada um. As pessoas entendiam o que significava o amor de Deus. As pessoas queriam estar com ele ouvindo as suas palavras, queriam estar ali para serem curadas. Ninguém se sentia afastado da sociedade, até as mulheres que não tinham o papel que realmente deveriam ter numa sociedade diferente, elas se aproximavam de Jesus para ouvir, elas tocavam em Jesus para ser curado. Então ele realmente foi esse rei que demonstrou justiça e equilíbrio. E todos os discípulos, todas aquelas pessoas que ouviram ele pregar, que reconheceram ele como Messias, entenderam que aquele era o reino de Deus na terra, que havia chegado o reino de Deus, e por isso tinha justiça, tinha equilíbrio, tinha paz e tinha um abrigo para os que estavam desabrigados, e que todos deveriam seguir o mesmo exemplo daquele rei. Os discípulos de Jesus se tornaram então esse refúgio e esse abrigo para os necessitados. Nesse sentido, o que nós temos sido em nossa comunidade? Que tipo de pessoas nós estamos sendo exemplo? Porque assim como Jesus foi, nós devemos ser, se é que somos discípulos de fato de Jesus, ou se apenas somos religiosos. Porque Jesus procurou essas pessoas necessitadas, afastadas da sociedade, e os abraçou e se tornou um verdadeiro abrigo para todas elas. Da mesma forma, nós temos que ser. Nós temos que partilhar aquilo que Jesus nos entregou. Nós temos que compartilhar aquilo que Jesus pediu para sermos. E é aquilo que realmente é a missão de cada discípulo, de cada servo de Deus.
E eu oro nesse dia para que as pessoas entendam, nesse mundo de diferenças, onde a violência, onde as pessoas têm se tornado cada vez mais abusivas uns com os outros, ofendendo as pessoas, maltratando as pessoas, aqueles mesmo que se dizem religiosos, mas ao invés disso, nós possamos ser esse abrigo, possamos ser esse refúgio no tempo de crise, no tempo onde cada dia mais está se tornando difícil a convivência, que nós venhamos a ser esse abrigo para os necessitados, para os mais fracos, para aqueles que precisam. E eu oro nesse dia para que realmente isso venha a acontecer em nosso tempo, em nossa sociedade, em nossa comunidade. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.